12/03/1945, perto de uma pequena vila alemã no oeste. A chuva fria havia transformado o chão em lama pegajosa. A guerra estava chegando ao fim. No entanto, para a tripulação do tanque do tenente William Carr, parecia longe de terminar. Carr olhou através de seu binóculo de campo. A fumaça pairava baixa sobre os campos, subindo das casas de fazenda queimadas. O ar carregava os odores de terra úmida, diesel e um cheiro mais forte, pólvora. À frente, passando por uma crista rasa, um grupo de civis avançava lentamente por um campo aberto. Mulheres, crianças em sua maioria, algumas de mãos dadas, outras mancando. Uma criança pequena caiu na lama, fazendo com que uma mulher se apressasse. Carr franziu a testa. Escondido do olhar destreinado atrás desse grupo, um leve movimento despertou sua atenção. Ele reajustou o foco. Seu sangue gelou. Escondido atrás de um muro de pedra em ruínas e quase invisível, um posto de metralhadora alemã MG-42 foi revelado. 2 soldados da Waffen-SS estavam agachados atrás dele. Um jovem, com não mais de 20 anos, estabilizou o cano da arma, apontando diretamente para as espinhas dos civis. Outro empurrou violentamente uma idosa, impulsionando-a para a frente. O rádio de Carr estalou. Bravo, 4, parem de atirar. Repito, não atirem. Podem ser civis. Aguardem confirmação. Carr abaixou o binóculo, com o coração acelerado. Ele seguia ordens, mas também tinha olhos. Reconhecia a cena à sua frente. Essas pessoas não estavam escapando dos alemães. Estavam sendo arrebanhadas, usadas como escudos humanos. Assim que os americanos se aproximassem o suficiente, a metralhadora dispararia, e tanto soldados quanto aldeões pereceriam. Ele permaneceu em silêncio. Em vez disso, estendeu a mão para o interfone. Carregador, munição de alto explosivo. Alvo, à esquerda do muro de pedra, pronto para atirar. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Não foi uma decisão precipitada motivada pela raiva. Foi uma escolha deliberada nascida da calma. Ele estava prestes a desafiar ordens e, ao fazê-lo, estava pronto para salvar uma vila inteira. William Carr, de 19 anos, de uma cidade rural do Kansas, preferiu a consciência às ordens durante a Segunda Guerra Mundial. Antes do serviço militar, ele nunca havia saído do Centro-Oeste, operado um tanque ou dado ordens. Em sua vida de cidade pequena, todos se conheciam, e os campos infinitos ofereciam um brilho alaranjado ao pôr do sol atrás dos silos. O pai de Carr era um veterano da Primeira Guerra Mundial e sua mãe trabalhava nos correios locais. Após o ataque a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, Carr alistou-se 2 semanas depois. Em Fort Knox, Kentucky, ele dominou a direção e o comando do tanque M4 Sherman aos 21 anos. Conhecido por sua liderança calma e precisa, Carr conquistou o respeito de suas tropas. Ele não era extravagante, mas sim firme em sua abordagem. Seus instrutores o consideravam a disciplina em pessoa, pois ele seguia diligentemente o protocolo, estudava meticulosamente os manuais e praticava exercícios até que se tornassem naturais. Durante os períodos de lazer, em vez de se juntar aos colegas em treinamento, Carr optou por fazer a manutenção das esteiras dos tanques ou verificar as tubulações de combustível. As ordens eram primordiais para ele e, durante a guerra, a estrutura simbolizava a sobrevivência. Obedecer ordens era essencial. Questionar a diretiva de um superior estava fora de questão. Apesar de não ser rebelde por natureza, foi exatamente isso que ele se tornaria. Em 1945, Carr ocupava o posto de primeiro-tenente da Companhia Bravo, 2ª Divisão Blindada, mais conhecida como Inferno sobre rodas. Ele lutou na França, invadiu a Bélgica e se aventurou nas profundezas da Renânia alemã, testemunhando homens sucumbirem devido à hesitação, decisões equivocadas ou ordens ambíguas. Ele estava bem familiarizado com as consequências de tais ações. Quando um comando chegou perto da vila de Karlstadt para se abster de atirar, Carr compreendeu o motivo. O comando visava evitar outra tragédia civil.
Ele reconheceu e respeitou a lógica por trás da ordem. No entanto, naquela ocasião, ele havia testemunhado algo invisível para aqueles no quartel-general. Essa discrepância o obrigaria a tomar uma decisão, uma escolha entre a hierarquia de comando, a qual sempre se apegara, e estranhos, cujas vidas ele poderia salvar. William Carr, o homem de companhia cumpridor das regras, aquele que nunca questionava uma saudação, estava à beira de destruir tudo em que acreditava, porque na guerra certas circunstâncias superam as ordens. A ordem naquele dia era suspender os disparos. Na primavera de 1945, a guerra europeia estava chegando ao fim. As tropas aliadas haviam avançado para o oeste da Alemanha e a outrora invencível Wehrmacht estava se desintegrando em todas as frentes. No entanto, à medida que a vitória se aproximava, a guerra se tornava cada vez mais bizarra e perigosa. O inimigo não usava mais uniformes constantemente. Soldados alemães, particularmente as unidades fanáticas da Waffen-Schutzstaffel, frequentemente se disfarçavam de civis. Em alguns casos, mulheres e crianças foram obrigadas a atuar como escudos humanos. À medida que as últimas semanas se desenrolavam, o desespero tomou conta da estratégia. Distinguir amigo de inimigo tornou-se quase impossível para as tropas terrestres. O alto comando do Exército dos Estados Unidos reconheceu isso. Em inúmeras cidades e vilas, quando os tanques americanos avançavam, civis emergiam agitando bandeiras brancas, ou assim parecia. No entanto, em certos casos, as bandeiras brancas eram, na verdade, armadilhas que resultavam em fatalidades. Apenas uma semana antes do incidente do tenente William Carr, outra unidade blindada entrou no que parecia ser uma vila alemã desocupada. Uma criança se aproximou do tanque da frente, brandindo um pedaço de tecido. Pouco depois, uma granada detonou dentro da escotilha. A criança foi forçada a carregá-la. Esse evento levou a uma rápida retaliação. Embora os civis ainda estivessem protegidos pelo direito internacional, os comandantes americanos começaram a emitir ordens mais rigorosas. Atirar só era permitido mediante confirmação, e atirar era proibido, a menos que o alvo fosse inegavelmente hostil. O rádio transmitiu regras de engajamento revisadas. Em essência, isso significava esperar em caso de incerteza. O comando superior estava determinado a evitar mais perdas e prevenir outro incidente internacional no setor da Renânia. Àquela altura da guerra, os militares americanos haviam cultivado uma forma de intelecto no campo de batalha. O poder de fogo vence batalhas, mas erros podem perder guerras. Portanto, a diretiva veio de todas as divisões: conter o fogo. Isso não era opcional. Era uma política obrigatória. Fazia sentido em teoria. A guerra é o caos, e o protocolo a mantém sob controle. Mas para soldados como Carr, que estavam na linha de frente, as coisas pareciam diferentes. Carr não estava debruçado sobre mapas, ele estava na linha de frente. Para os comandantes na base, confortavelmente abrigados atrás de mapas e rádios, o raciocínio era sensato. No entanto, para homens como Carr, a perspectiva era nitidamente diferente. Através de binóculos, ele observou uma vila genuína e seus habitantes. Estava próximo o suficiente para discernir expressões faciais, gestos e medo em seus comportamentos. O timbre de suas vozes, independentemente do idioma, era audível para ele. Naquele dia, sua observação revelou o que era crucial. Os civis não estavam fugindo ou se dispersando. Em vez disso, estavam se movendo coletivamente em direção à linha de frente americana sob coação. Para um observador externo, isso poderia parecer um movimento civil desorganizado. No entanto, Carr o percebeu como praticado, sincronizado e controlado. Então ele notou a equipe de metralhadoras escondida, pronta para atirar em seu próprio povo assim que os americanos hesitassem. Esse momento singular alterou tudo. Carr era versado em estratégia militar. Ele entendia como emboscadas funcionavam. O posicionamento era de acordo com as regras. A metralhadora não estava lá para defesa. Estava lá para cobrir uma retirada, ou pior ainda, para massacrar. Se ele aderisse à sua ordem,
Se ele se abstivesse de atirar, aqueles civis pereceriam. Eles seriam crivados de balas de seus compatriotas e a metralhadora também abateria seus camaradas. Não seria um atraso, seria um massacre. Carr testemunhara tais atrocidades na França, na Bélgica e vira esquadrões perecerem rapidamente devido à hesitação. Agora, a situação se repetia, e desta vez ele tinha autoridade para detê-la. No entanto, fazer isso significava desobedecer a uma ordem direta. Significava arriscar uma corte marcial, rebaixamento e até prisão. O rádio os instruíra a não atirar, mas de sua posição, não atirar não era cautela, era capitulação, era cumplicidade. Carr se viu diante de uma escolha impossível. Atirar poderia levar à punição, mas esperar poderia significar a morte. Naquele instante, todo o treinamento, todos os exercícios, todas as saudações eram inconsequentes. O que importava era uma mãe segurando seu filho, um soldado armando uma metralhadora e um comandante de tanque que agora tinha que decidir se a lealdade valia a vida de 60 inocentes. Em 12 de março de 1945, uma chuva torrencial caía enquanto o tenente William Carr estava sentado no posto de comando de seu tanque Sherman, com vista para a vila encharcada e desolada de Karlstad, aninhada em um vale raso entre duas serras, com o solo encharcado por semanas de neve derretida e prédios destruídos. A tripulação de Carr estava tensa, mas controlada, já tendo vivenciado situações semelhantes antes. Ele examinou a serra com seu binóculo, avistando o movimento. Um grupo de cerca de 20 indivíduos emergindo ao longo da linha das árvores. A maioria mulheres e crianças, alguns brandindo bandeiras brancas em varas, outros caminhando de mãos vazias e olhos vazios. Eles se dirigiram para as linhas americanas em direção ao tanque de Carr, inicialmente parecendo sinalizar rendição. No entanto, algo estava errado. Eles não se dispersaram como esperado. Eles mantinham um agrupamento compacto, excessivamente compacto, semelhante a gado sendo conduzido. Carr se aproximou rapidamente, e lá estavam eles, escondidos atrás de uma barreira de madeira carbonizada na retaguarda. 2 soldados alemães vestidos com uniformes da Waffen-SS. Um deles brandia uma metralhadora MG-42, enquanto o outro, com o rifle pendurado no ombro, gesticulava freneticamente, incitando os civis a seguirem em frente. Um arrepio percorreu a espinha de Carr. Não se tratava de um ato de rendição, mas de uma armadilha. A SS estava usando esses aldeões como escudos humanos. Se os americanos se abstivessem de atirar, a SS poderia escapar. Se avançassem, a SS poderia disparar uma saraivada de balas no pandemônio que se seguia e recuar sob a cobertura do caos. O coração de Carr afundou, pois percebeu que os civis eram meros peões naquele jogo mortal. Os alemães poderiam matá-los para suprimir quaisquer testemunhas. Ele mudou para o interfone. Motorista, mantenha o motor em marcha lenta. Atirador, foco à esquerda, muro de pedra atrás da linha das árvores. De repente, o rádio estalou. Bravo 4, afastem-se. Repito, afastem-se. Possíveis civis. Aguardem confirmação do reconhecimento. Abaixem-se. Carr fez uma pausa, reconhecendo a ordem para a qual havia se preparado há muito tempo. A voz da autoridade ecoou em seus ouvidos. Abaixando o binóculo, ele examinou o campo mais uma vez. Uma mulher agarrava-se a um bebê sob o casaco, enquanto um menino de não mais de 5 anos cambaleava pela lama. Uma MG-42 permanecia imóvel atrás deles, pronta e preparada. Carr permaneceu firme. Sua equipe o olhou em silêncio, tendo todos testemunhado o desenrolar da cena. Carr voltou a se dirigir ao interfone. Preparem munição de alto explosivo. Sim, senhor, foi a resposta, mas acabamos de receber a ordem de fogo completa. Inabalável, Carr respondeu. Vejo um ninho de metralhadora escondido entre civis, sendo coagidos a avançar. Isso não é treino. Preparem a munição explosiva. O artilheiro encontrou seu olhar através do periscópio. Carr viu compreensão em seus olhos.
Não era uma decisão nascida do medo ou da fúria. Era clareza. O municiador inseriu o projétil na culatra. A torre se ajustou ligeiramente. Carr deu a ordem. Fogo. Um estrondo estrondoso irrompeu. Uma nuvem de terra e pedras irrompeu além da linha das árvores. Gritos ressoavam do topo da colina, não dos aldeões aterrorizados, mas dos soldados alemães presos. Carr mudou para os binóculos mais uma vez. A MG-42 e seus operadores não estavam mais visíveis. Os civis caíram no chão, abalados, mas ilesos. Uma mulher protegeu seu filho. Um menino levantou os braços acima da cabeça. Uma menina começou a soluçar. Não de ferimento, mas de descrença. Eles ainda estavam vivos. Carr respirou fundo pela primeira vez em minutos. Seu coração batia furiosamente. Seus dedos agarraram-se à borda da escotilha. Ele havia desafiado ordens e valeu a pena. A infantaria chegou logo depois. Eles vasculharam o topo da colina. Nenhum outro tiro foi ouvido. Nenhuma oposição foi encontrada. Apenas solo carbonizado permaneceu onde a emboscada havia ocorrido. Carr saiu e caminhou em direção aos aldeões. Um homem idoso veio até ele primeiro. Ele pareceu perplexo, aterrorizado e, por fim, aliviado. Falava em alemão, uma língua que Carr não entendia, mas reconheceu uma palavra: crianças. Uma mulher agarrou o braço de Carr, direcionando-o para um campo onde 2 corpos caídos estavam localizados. Alemães. Ela então o abraçou. Atordoado, Carr antecipou disciplina ou uma investigação. Em vez disso, recebeu um agradecimento. Naquela noite, enquanto limpava a torre de seu tanque e escrevia uma carta para casa, Carr refletiu sobre os eventos. Ele havia desconsiderado as instruções padrão, mas a ordem foi dada à distância, com informações incompletas, sob a suposição de que aquelas pessoas não eram identificadas. Carr testemunhou a verdade. Ele reconheceu os sinais: o grupo amontoado, o terror palpável, os homens armados por perto, os empurrões sutis. Não foi um palpite, foi um julgamento. Ele entendeu que poderia haver repercussões mais tarde, mas se tivesse hesitado, aquelas crianças e mães teriam perecido, junto com sua própria tripulação. Em contradição direta com a ordem de cessar fogo emitida às 14 horas do dia anterior, o tanque do tenente Carr havia sido alvejado, visando um alvo não confirmado. Enquanto estava na tenda de campanha, ainda coberto de lama da manhã, o Major Harold Winslow o questionou sobre essa violação das ordens. O senhor recebeu uma ordem de cessar fogo às 14 horas de ontem? E se sim, por que seu tanque disparou uma carga de alto explosivo contra um alvo não verificado? Carr manteve a compostura enquanto respondia às perguntas do major. Observei uma equipe de metralhadoras alemãs MG-42 escondida entre civis. Reconhecendo o perigo que representavam, decidi agir para proteger tanto os civis quanto minha tripulação. Essa decisão, questionou o major. Um julgamento? Tenente, o senhor está ciente das baixas causadas por decisões precipitadas nesta região? Reconheceu Carr. Sim, senhor. Testemunhei as consequências. Foi por isso que agi, porque também vi o que acontece quando hesitamos. Seguiu-se um silêncio prolongado, quebrado apenas pelo som da chuva no tecido da tenda. O Major Winslow suspirou e recostou-se. Precisamos investigar seu relatório. Uma investigação formal está pendente. O senhor pode ser temporariamente transferido até o resultado. Carr fez uma saudação e partiu sem protestar. Ele não discutiu nem implorou. Ele havia se conformado com sua escolha. No entanto, um evento inesperado estava acontecendo do lado de fora do posto de comando. Um grupo de civis de Kolstad se aproximava das linhas americanas, carregando cartazes feitos com pedaços de madeira e tecido rasgado. Um deles gaguejou em inglês trêmulo: "O homem do tanque nos resgatou." Dentro do grupo estavam a senhora que o havia segurado pelo braço no dia anterior e o menino com o casaco sujo, Hans. Solicitaram uma audiência com uma autoridade. Um intérprete foi chamado. A declaração foi direta. O homem dentro do tanque salvou nossas vidas. Ele observou o que outros não conseguiam. Atirou apenas contra os soldados, não contra nós.
Se tivesse demorado, teríamos perecido. Carr não recebeu esse relato em primeira mão, mas a notícia se espalhou rapidamente. 2 horas depois, uma unidade de reconhecimento do exército do ZEWA retornou de uma patrulha na serra atrás da vila. Eles corroboraram a existência de um ninho de metralhadora, 2 soldados da Waffen-SS mortos e indícios de uma emboscada planejada. Cinturões de munição adicionais, redes de camuflagem e pegadas na lama foram encontrados, sugerindo que mais combatentes inimigos haviam abandonado o local. Até o Major Winslow permaneceu em silêncio por um breve momento após ler o relatório. No calor da batalha, ele largou o arquivo e confidenciou ao seu assistente: às vezes, a linha de frente carrega mais do que podemos compreender. Ao anoitecer, Carr foi chamado de volta à tenda. O major declarou: Tenente, nenhuma acusação será feita contra o senhor. Ele continuou: o senhor ficará com a sua unidade e, para ser sincero, acredito que o senhor tomou a decisão correta. Carr assentiu com um aceno de cabeça. Posso falar francamente, senhor? Perguntou. O major concordou. Eu não estava tentando fazer uma declaração. Verdade seja dita, eu não suportaria ver aquelas vidas sendo extintas, confessou Carr. Houve um momento de silêncio antes que o major respondesse. Isso exige coragem. Persevere. Ao retornar ao seu tanque, sua tripulação o cumprimentou com tapinhas discretos nas costas e uma caneca de café morno. Eles não disseram uma palavra. A confiança em seu julgamento ecoou silenciosamente. Era evidente agora que ele havia poupado vidas, talvez até a deles. Com o passar dos dias, rumores sobre o evento se espalharam pelo batalhão. Entre as fileiras, Carr adquiriu o status discreto de herói. Em 12 de março de 1945, o tenente William Carr, no comando do Bravo 4, disparou intencionalmente um projétil de alto explosivo contra um alvo não autorizado, erradicando uma posição inimiga e evitando qualquer baixa civil. Essa ação, impune e sem repercussão, tornou-se a linha de ação mais importante para o povo de Kolstad. Não fosse por aquele único disparo não autorizado, a vila poderia ter sido exterminada, potencialmente eliminando uma geração inteira. Com o fim dos combates, Kolstad silenciou novamente. Os tanques Sherman chegaram mais tarde naquele dia, seguidos por 2 pelotões de infantaria americanos. Em sua descoberta, não se tratava de um campo de batalha, mas de uma aldeia tomada pelo choque. Os habitantes da cidade não haviam sido evacuados. Permaneciam em suas casas, prendendo a respiração, antecipando o exército que ditaria seu destino. Foram os americanos que chegaram. Ao sair de seu tanque e entrar na praça da aldeia, Carr parecia ter entrado em outro reino. Uma mulher avançou com uma criança nos braços. O menino parecia ter aproximadamente 3 anos. Seu rosto tinha manchas de sujeira e lágrimas, mas ele estava vivo. A mulher indicou Carr, depois seu filho, e então cobriu o coração. Ela não falava inglês, e Carr não falava alemão, mas palavras eram desnecessárias. Logo, médicos americanos chegaram para avaliar os moradores. A maioria não sofreu danos físicos, mas, no porão de uma casa, eles descobriram algo que causou arrepios na espinha, até mesmo dos soldados mais experientes. Escondidos estavam explosivos, várias caixas deles, escondidos sob vigas de madeira e equipados com detonadores. A Waffen-SS transformou a casa em uma armadilha com a intenção de atrair os americanos para dentro e detoná-la, matando moradores e soldados indiscriminadamente. Seu objetivo era eliminar todas as testemunhas. No entanto, a ação de Carr frustrou o plano. Seu único projétil interrompeu a estratégia alemã, obrigando-os a recuar prematuramente, oferecendo à aldeia uma janela de tempo crucial para a sobrevivência. O comandante da infantaria no local escreveu posteriormente em seu relatório: isso esteve perto de outro desastre brilhante. Ele se referiu ao massacre do ano anterior na França, onde mais de 600 civis foram massacrados por tropas da SS em poucas horas. Mas desta vez, o destino tomou um rumo diferente.
já que um comandante de tanque desviou-se do protocolo e reconheceu a emboscada pelo que ela era, já que ele disparou um tiro, já que ele se recusou a esperar pela aprovação para salvar vidas. Naquela noite, os moradores se reuniram na praça da cidade. Uma modesta fogueira foi acesa, não para festividades, mas como um memorial. Carr e sua equipe foram convidados a se juntar a eles. Pão foi compartilhado. Uma garrafa de schnapps caseiro circulou. Era tranquilo, modesto, humano. Um dos homens mais velhos, usando um tradutor, disse o seguinte: na guerra, antecipamos a morte, mas hoje, um adversário visitou nossa aldeia e nos resgatou. Isso é algo que compartilharei com meus netos. Carr ouviu. Ele não se sentia um herói. Ele nem tinha certeza de que o que fez estava completamente certo em todos os aspectos. Mas ele sabia de uma coisa: se tivesse permanecido em silêncio, se tivesse seguido a ordem sem questionar, nenhuma daquelas pessoas estaria viva. O menino com o rosto sujo de terra, a adolescente que ajudou a carregar os feridos, a idosa que acendeu o fogo com as mãos trêmulas. Eles estavam vivos por causa de uma decisão tomada na lama, sob chuva, através do vidro rachado da mira de um tanque. E enquanto a guerra continuava em outras partes da Europa, aqui nesta aldeia, devido a essa escolha, houve uma trégua temporária. Apenas por uma noite. Ocasionalmente, a história exige apenas tais atos. Após o fim da guerra, em maio de 1945, o tenente William Carr retornou para casa sem buscar reconhecimento ou discursar em cerimônias. Quando jornalistas buscavam heróis na base, ele respeitosamente recusava entrevistas, considerando-se diferente. Reinstalou-se no Kansas, revisitando as mesmas terras agrícolas de onde havia partido 3 anos antes. Casou-se com sua namorada de longa data, criou 2 filhos e conseguiu um emprego como mecânico. Nada glamouroso ou grandioso. No entanto, periodicamente, chegavam cartas da Alemanha, com carimbo postal de Kolstad. A caligrafia às vezes era impecável, outras vezes trêmula. A tradução da língua era sempre trabalhosa, mas o significado permanecia consistente. Você nos salvou. Um dos correspondentes era um menino chamado Hans Becker. Na primavera de 1945, ele tinha apenas 3 anos. Carr o vira tropeçar na lama. Quando adolescente, universitário e finalmente adulto, Hans escreveu para Carr. Ele compartilhou com Carr que estudou história por causa de um dia específico e escolheu o trabalho pela paz por causa do que tinha visto. Sua aldeia ainda se lembrava do comandante de tanque que optou por atirar não para destruir, mas para proteger. Em 1979, Hans Becker foi eleito prefeito de Kolstad. Um de seus atos iniciais foi a construção de um pequeno memorial na praça da cidade. Não era grandioso, apenas uma placa com uma inscrição direta: ao observador, ao protetor. A aldeia realizava uma reunião anual em 12 de março. Era discreta e solene. Uma procissão à luz de velas do cume até o muro de pedra, onde antes ficava a emboscada, onde nenhuma vida foi perdida, porque alguém havia garantido isso. O exército dos Israélitas não reconheceu publicamente a ação de Carr. Ela não foi incorporada aos livros didáticos oficiais ou aos briefings táticos. No entanto, nos cursos de ética para oficiais subalternos, particularmente aqueles que abordavam a tomada de decisões morais durante o combate, seu caso era ocasionalmente discutido, não pelo nome. Em uma situação hipotética, um comandante de tanque percebe um perigo oculto entre civis. O protocolo militar o instrui a se abster de atirar, mas vidas estão em jogo. Que curso de ação ele deve tomar? Essa questão tem gerado debates acalorados entre os cadetes. Alguns defendem a adesão às regras, enquanto outros defendem a tomada de decisões instintivas. No entanto, os instrutores geralmente resumiam sua posição com este sentimento direto: alguém optou por dispensar. Aquela aldeia ainda existe hoje. Carr nunca soube até onde sua história chegou. Ele não precisava. Ele havia realizado o que acreditava ser justo. E então ele levou uma vida tranquila, suportando o peso dessa escolha. Mas para os habitantes de uma aldeia distante, ele permaneceu uma figura indelével.
para um homem que amadureceu e se tornou um líder, pai e defensor da paz, não foi apenas uma lembrança. Foi o instante em que sua vida lhe foi devolvida. A última carta, o relato de Carr para sua esposa sobre aquele dia fatídico, 12 de março de 1945. Naquela noite, após a interrupção da emboscada e a segurança da aldeia, o tenente William Carr se viu dentro de seu tanque, curvado sobre um pequeno caderno sob a luz bruxuleante de uma lanterna. O texto que ele escreveu não era um relatório de campo ou uma confissão, era uma carta para sua esposa. Ele não a enviou imediatamente. Na verdade, ela só cruzaria o oceano algumas semanas depois. No entanto, essa carta despretensiosa, rabiscada a lápis em documentos do exército, expôs mais sobre aquele dia do que qualquer relatório pós-incidente jamais poderia transmitir. Ele começou com o mundano, perguntando sobre o tempo em casa e o bem-estar das galinhas. Expressou preocupação de que os meninos pudessem estar em apuros e compartilhou seu anseio por seus assados acima de tudo. No entanto, seu tom mudou posteriormente. Ele escreveu: "Hoje desobedeci a ordens, não do tipo punível com multa ou brincadeira. Hoje desafiei uma ordem direta dos meus superiores. Fui instruído a suspender o fogo e esperar. Mas enquanto observava, vi uma metralhadora escondida entre um grupo de aldeões. Observei jovens sendo forçados a avançar como gado para o matadouro. Observei soldados escondidos entre mulheres que embalavam bebês e pressenti perigo iminente. Hesitei em escrever, tentando articular a frase. Então tentei uma abordagem diferente. Se eu tivesse demorado, se tivesse seguido rigorosamente a lei, aqueles indivíduos teriam perecido há momentos. 60 podem ter morrido, talvez mais. Até mesmo jovens, com idade semelhante à nossa. Portanto, descarreguei minha arma. Apenas uma vez. Foi o suficiente. Eles sobreviveram. Estou ciente de que penalidades podem ser impostas a mim. Até o momento, elas não foram comunicadas. Talvez nunca venham. No entanto, não estou escrevendo esta carta por medo nem por remorso. Não sinto nenhum dos dois. Simplesmente desejo que você compreenda a emoção que me percorreu naquele instante, quando me dei conta de que a inação seria mais injusta do que uma ação tomada incorretamente. Eu não estava tentando agir heroicamente ou fazer uma declaração. Eu simplesmente não podia ficar ocioso enquanto testemunhava o desenrolar dos fatos, não quando eu tinha o poder de intervir. Ele concluiu a carta com uma frase que ecoaria por Karlstad por décadas. Eu não estava tentando ser corajoso. Eu não estava tentando fazer uma declaração. Eu simplesmente não suportava ver isso acontecer. Não quando eu podia evitar. Em vez de suportar o julgamento por violar uma regra, eu preferiria viver com a consciência de que segui-la poderia ter levado à perda de vidas inocentes. Com uma última dobra, Carr colocou o papel em um envelope e marcou-o com "ao meu retorno". Fiel à sua palavra, ele voltou para casa. A carta chegou 2 meses depois, e sua esposa a leu 2 vezes antes de guardá-la em uma caixa de madeira pelo resto da vida. Após a morte pacífica de Carr, um de seus netos descobriria a carta. Na idade adulta, eles relatariam seu conteúdo durante uma assembleia do Dia dos Veteranos na escola. William Carr não era famoso nem condecorado, mas sua história tinha uma qualidade incomum que a maioria das histórias de guerra não tem: uma escolha, uma voz e um lembrete de que, em todo conflito, há momentos em que fazer a coisa certa não se resume à ação mais barulhenta, mas ao sussurro calmo e resiliente que diz: agora não, aqui não. A história muitas vezes ignora o que não é dito, mas a decisão de Carr ecoou poderosamente ao longo do tempo. Na história, celebramos generais, declarações e triunfos divulgados em manchetes de jornais. No entanto, são frequentemente os momentos improvisados, quando um indivíduo se depara com uma decisão que ninguém mais pode tomar, que tem a maior importância. William Carr nunca buscou reconhecimento ou construiu um legado. Suas ações não foram heróicas, mas exigiram mais do que obediência. Ele prestou atenção, confiou em seu próprio julgamento sobre a estática do rádio e percebeu uma situação não como um soldado, mas como uma pessoa que reconheceu o medo, a coação
e o perigo em rostos que espelhavam os de sua terra natal. Então, ele agiu. Não houve medalhas ou monumentos, apenas vidas salvas. O povo de Karlstad não sobreviveu porque alguém aderiu às regras, sobreviveu porque alguém escolheu não ser indiferente. A história de Carr transcende o fato de ser um conto de guerra. É uma narrativa humana. No devido tempo, todos nós nos deparamos com situações em que não há instruções, e a indecisão pode levar ao perigo, enquanto a ação pode envolver riscos. Essas situações não nos proporcionam uma oportunidade para nos prepararmos. Precisamos decidir no momento. Esta narrativa deixou você surpreso. Foi a coragem que ele demonstrou ao assumir riscos ou a concordância tácita dos outros? Compartilhe abaixo suas ideias sobre como você teria agido. Se esta história ressoou com você, compartilhe-a para lembrar que retidão nem sempre é seguir ordens, mas sim defender a própria consciência.